O que é hipocondria? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Eu tô de volta hoje com mais um vídeo para vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre hipocondria, que é a doença em que as pessoas têm um medo exagerado de ficar doentes. Diferentemente do que a maioria acredita, o hipocondríaco não é aquela pessoa que toma um monte de remédio para tudo ou a toda hora, mas sim a pessoa que tem um medo muito grande de estar doente e pensa frequentemente que ele tem alguma doença grave. Aproximadamente 10 milhões de brasileiros sofrem com medo de estarem com alguma doença séria ou desconfiam quando eles passam no médico, o médico pede exames e os exames mostram que não tinham nada grave. E aí essas pessoas entram numa vigilância aumentada sobre a saúde delas e elas passam a maior parte do tempo coçando, apalpando, analisando, dando uma atenção exagerada para o corpo, sofrendo com medo de serem portadores de alguma doença importante ou achando que aquela sensação está ligada a algo muito sério. Os hipocondríacos muitas vezes precisam de constantes reafirmações de vários médicos, de familiares, de amigos. Então, essa preocupação com a doença, como fica num funcionamento que a gente fala obsessivo, no qual ele não consegue deixar de pensar a respeito, traz muito sofrimento e acaba interferindo significativamente, tanto no funcionamento dele, quanto na vida diária. E aí, para ajudar, a gente tem a internet. Então, o transtorno hipocondríaco acabou crescendo ainda mais, já que o acesso às informações de todas as doenças ele é muito mais fácil. Então, a pessoa com hipocondria, ela começa a achar que ela tem todas elas. E não é só isso. Como eles estão frequentemente investigando na internet, eles sabem tudo sobre os últimos exames que lançaram, as novidades em relação às medicações. Então, eles são bastante instruídos e, por conta disso, começam a desconfiar do que o médico fala para eles. Nesses casos, eles têm uma relutância muito grande quando o médico olha os exames e diz: não, você está tudo bem, não tem nada acontecendo aí, nenhuma doença séria por trás disso. Eles começam a pensar: poxa, mas a minha falta de ar não passa, o meu coração está sempre acelerado. E aí eles acabam voltando para casa frustrados, com a certeza de que não foram bem investigados e com isso buscam novos médicos. Nós temos alguns estudos que mostram que aproximadamente 75% das pessoas adultas e sadias têm algum tipo de dor ou mal-estar dentro de uma semana. Isso quer dizer que, em condições normais, é natural que a gente tenha alguma queixa sobre si mesmo e isso não é nenhum transtorno psiquiátrico. O normal e sadio é a gente não perceber o nosso corpo a maior parte do tempo. Agora, se a pessoa precisa ter uma preocupação excessiva o tempo todo com o seu corpo, está se observando continuamente, sabe tudo do seu organismo, do seu funcionamento, isso já começa a incluir a pessoa dentro do grupo dos hipocondríacos. Uma coisa importantíssima da gente colocar aqui é: o hipocondríaco, ele não simula a doença, ele se sente verdadeiramente doente e ele sofre como se ele tivesse doente de fato. A hipocondria, ela faz parte de um grupo de transtornos que são os transtornos somatoformes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre eles, mas a característica principal é justamente presença de sintomas físicos que não são explicados nas investigações médicas. Um dos grandes riscos para os hipocondríacos é acabar sendo submetidos a exames e procedimentos delicados de forma desnecessária. E aí pode chegar num ponto em que a relação do paciente com o médico fica num nível de desconforto, porque o médico diz que o paciente não tem nada, mas o paciente começa a duvidar da palavra dele e o médico começa a ficar inseguro, fala: poxa, ele não tem nada, mas ele continua com esse sintoma, nada faz com que melhore, e por conta disso o médico pode acabar solicitando exames mais invasivos e algumas vezes até submeter o paciente a cirurgias investigativas sem necessidade. Um
Um outro problema é que o paciente ele vai começar a viver em função da doença. Então ele vai deixar de fazer as atividades dele do dia a dia, ele não vai ter prazer em sair com a família, com os amigos, ele vai se atrapalhar para trabalhar ou até mesmo para viajar, porque ele vai estar constantemente pensando ali na doença. Tem algumas perguntas que ajudam a gente a identificar os prováveis casos de hipocondria. Se você responder sim, a maioria das perguntas que eu vou fazer agora, vale a pena buscar uma ajuda médica. Então, dentro dos últimos 6 meses, primeiro, você se preocupou com a ideia de ter alguma doença grave baseado em sintomas que duraram por um longo período? Segundo, essa preocupação gerou angústia? Então, os hipocondríacos, eles tendem a desenvolver preocupações desnecessárias sobre os sintomas que eles estão apresentando. E isso faz com que eles tirem conclusões infundadas. Então, eles vão pensar, poxa, se meu médico pediu esse exame, é porque ele está preocupado. Se eu estou sentindo essa dor de cabeça, é porque é grave. Ou vão ter pensamentos mais catastróficos de, se eu estou emagrecendo, eu estou com câncer. E não só isso, ele já imagina morrendo, ou como que os filhos vão ficar caso ele morra. Ou então eles vão ter os sintomas mais baseados numa lógica emocional. Eu tô sentindo que tem algo de errado, não é à toa, eu tô encucado com isso, então alguma coisa deve estar errada ali comigo. A terceira pergunta é, você acredita que a preocupação teve um impacto no seu relacionamento com a sua família, na sua vida social, com o seu trabalho? Quarto, você está constantemente se autoexaminando, se autodiagnosticando? Então, no caso de algumas pessoas, buscar muita informação sobre uma doença pode aumentar as preocupações ou fazer com que eles foquem em sintomas novos ou achem que tem mais doenças ainda do que imaginavam. Outros pacientes podem fazer completamente o contrário e não procurar por medo de achar que vão ter mais doenças. Quinta pergunta. Você não acredita no diagnóstico do seu médico ou não está convencido quando ele fala que está tudo bem? Sexta e última pergunta, você precisa constantemente que médicos, familiares, amigos te tranquilizem e te deem garantias de que está tudo bem? O conforto no começo facilita e o hipocondríaco fica mais tranquilo, mas isso dura muito pouco tempo e aí ele volta de novo com todo o ciclo de preocupações. E o tratamento? Não existe uma medicação específica para o tratamento do transtorno hipocondríaco. Então, geralmente, a gente utiliza os antidepressivos, que não vão curar, mas vão diminuir o desconforto que esses pensamentos trazem. Eles vão diminuir também a frequência com que esses pensamentos acontecem. E, em alguns casos, a gente pode precisar usar os ansiolíticos no começo do tratamento para reduzir esse grau de ansiedade. E isso sempre associado à psicoterapia. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê semana que vem com mais um tema.